Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, domingo, dia 5 de dezembro. É tempo de esperançar. Boa tarde a todos, como é que estamos? Como é que estão todas? Nós estamos aí chegando no nosso domingo. Domingo eu faço na parte da tarde, porque 7h30 dificilmente eu conseguiria fazer uma live, né? A gente faz a missa das 6, termina lá pelas 7. Antes de 8, 8 e pouco, eu não estou em casa, né? Ainda mais atualmente, que a gente está começando a atividade para fazer o encontro de jovens com Cristo, né? Hoje, inclusive, a gente vai revelar o tema do encontro para a equipe que vai fazer o encontro, né? Bernardo, como assim revelar o tema? Só quem faz encontro de jovens sabe os detalhes do encontro de jovens, entendeu? É meio que uma irmandade, né? Mas na verdade é que a gente escolhe um encontro, né? Um grupo de pessoas escolhe o tema do encontro, né? Aí qual o tema desse ano? Não sabe, porque não foi revelado. Alguém pode assistir a live antes da hora, né? E eu participei da equipe, né, que escolhe o tema, né? Então, assim, é uma coisa interessante. Eu garanto que é um tema instigante, né? Que tem um pouco a ver, às vezes, com aquelas coisas que eu falo para vocês. Até tem, né? Apesar de não ter sido um tema que eu indiquei, né? Aliás, eu normalmente não fico falando muito durante o encontro. Ô, Morena, paz e bem. Eu não fico falando muito durante as reuniões, não. Eu deixo que os jovens façam o papel deles, de fazer as colocações deles, né? Porque eu acho que, senão, não é encontro de jovens, né? Encontro de jovens com Cristo, eles é que tem que estar com a atividade, né? Eu fico ali só ajudando a sair as coisas, né? Então a gente vai se preparando para se encontrar, para organizar. Então é esperar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai fazer um encontro, vai fazer o nosso encontro, né? Um encontro com a palavra, um encontro com a reflexão, né? Vamos aí dar mais um pouquinho que a gente vai fazer a nossa conversa, né? Aí é só a gente aproveitar. Hoje, segunda semana do Advento, tem umas coisas legais, sabe? Tem umas atividades interessantes aí na nossa reflexão, né? Que eu resolvi chamar de caminhar no amor, né? Quando a gente fizer a leitura, a gente vai entender, né? Entender o porquê que eu estou falando de caminhar no amor, né? Então, é só a gente me esperar um pouquinho, né? Para a gente fazer as nossas reflexões, as nossas pistas, entendimentos, observações, como a gente quiser chamar, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. No 14º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia e seu irmão Filipe as regiões da Itureia, Traconitide, Lisânias e Abilene, quando Anás e Caifás eram os
sumos sacerdotes. Foi então que a palavra de Deus foi dirigida ao filho de Zacarias no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando a perdão dos pecados, como está escrito no livro do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda a montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a ação de Deus. Palavra da salvação. Olhando as leituras de hoje, né, eu leio só a primeira, mas a gente pode ver que essa leitura tem um tema, que é preparar os caminhos, é sobre os caminhos. Se você for lá na primeira leitura, na leitura do profeta Baruque, você vai ver que Baruque fala da renovação de Jerusalém, da grandiosidade que se aproxima, e essa grandiosidade é tão imensa que os caminhos serão arrumados para Israel. É interessante você pensar isso, porque só faz sentido os caminhos que Israel vai passar serão arrumados se você entender que Israel não é uma região geográfica. Na Bíblia, não existia países com fronteiras como existe hoje, né? O que você tem na Bíblia é um povo. Israel é um povo e ele está passando, né? Jerusalém, que havia sido, Baruque relata, né, que Jerusalém, que havia sido destruída, que havia sido dominada, agora volta ao seu poder e o povo volta a ela. E tudo no caminho é preparado para isso. Aqui é claramente uma alusão ao Messias, ao Salvador, o compromisso que todos temos de preparar o caminho. É muito interessante, porque isso pode não ficar claro em Baruque, mas quando você vê em Lucas a relação entre o texto que fala preparai o caminho e o que João Batista está fazendo, principalmente, Simone, minha filha, paz e bem, principalmente, se você olhar a última frase do Evangelho de Lucas. A última frase desse Evangelho é: e todas as pessoas verão a salvação. Mudou um pouco o foco. Enquanto o foco da profecia de Baruque é a Jerusalém celeste, né, que é uma figura muito comum na literatura profética, aqui a visão já não é mais a Jerusalém celeste. A visão é a de Deus que se encarna, que é isso que a gente celebra no Natal. Não é o aniversário, não é o nascimento. É o fato que Deus se encarnou para nos salvar. Isso é o real significado do Natal. E aqui a gente vê que nós estamos falando de... Mas, obviamente, é que não é preparar o caminho para o Cristo que vem. Não. Jesus é Deus, ele não precisa que ninguém prepare o caminho para ele. Como também é muito comum eu ver de vez em quando alguns falando assim: não, eu preciso, na minha apologia, na minha defesa, defender Deus. Não.
Você não precisa defender Deus, porque Deus não precisa que ninguém o defenda. Como Jesus não precisa que ninguém aplane os caminhos dele. O que é necessário é você aplanar os caminhos para ele. Mas não é o caminho para ele passar. É o caminho para que as pessoas cheguem a ele. É muito mais do que a gente achar que um grandioso rei vem chegando e nós vamos dar espaço, arrumar as coisas para ele, né? Do mesmo jeito que era o povo de Israel que ia em direção celeste, da Jerusalém celeste, aqui João Batista prepara o povo para se encontrar com o Messias. Aplanar os caminhos para Deus passar e aplanar os caminhos para que nós nos encontremos com Deus. Nesse aspecto, o encontro de jovens com Cristo, o encontro de casais com Cristo, o encontro de adolescentes com Cristo, a atividade das catequistas, né? A preparação para a crisma, os círculos bíblicos, tudo isso faz parte de aplanar o caminho. Aplanar o caminho é o compromisso missionário que cada irmão e cada irmã faz de mostrar ao mundo quem é Jesus. E aplanar o caminho, nesse sentido, só pode ser feito se você tem amor, você pode aplanar os caminhos. E é muito interessante porque aqui, na segunda leitura, quando Paulo fala aos filipenses, né, ele fala assim, tudo bem, ele está com saudade, mas tem um carinho todo especial e uma grande esperança. Tenho certeza que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição. Observa, ele não considera que a boa obra iniciada em Filipos seja obra dele. Ele dá a essa obra uma dimensão que transcende a sua pessoa. Mas ele traz uma pista sobre o caminhar no amor, né, que é perfeita, porque ele fala assim: e isto eu peço a Deus, que vosso amor cresça sempre mais, em todo discernimento e experiência, para discernirdes o que é melhor, e assim ficardes puros e sem defeitos para o dia de Cristo. Observa o que eu estava falando aqui. Só é possível preparar o caminho das pessoas para Jesus se você caminha no amor. O próprio Paulo nos fala que para nós nos apresentarmos puros e sem defeitos diante de Deus, é preciso que o amor cresça sempre mais. E que esse amor que cresça sempre mais seja a base do nosso discernimento. Ou seja, quando eu vou avaliar as coisas, eu devo avaliar no amor. Sabe, eu desde novo aprendi que nas atividades da igreja nós devemos ver, julgar e agir. E aí é interessante porque ele fala em discernimento, que está ali no julgar. E ele fala: o discernimento depende do amor, que o amor entre vós cresça. Então, é impossível a gente pensar uma vida realmente dedicada a se encontrar com Jesus e aplainar os caminhos para Jesus,
se eu não realizo essa visão no amor, se eu não realizo esse compromisso no amor. É o amor que tem que ser a base do nosso discernimento. Quando eu tiver que julgar, entender, compreender qualquer coisa, eu devo fazer isso pela ótica do amor. Eu devo olhar e falar assim: olha, isso aqui eu preciso avaliar de forma amorosa. Na verdade, todo esse caminhar deve ser amoroso. A figura marcante aqui é interessante, porque quando você começa o Evangelho, você vê o seguinte, no primeiro versículo e até o segundo, até o meio do segundo, você vê uma realidade de força, poder e majestade. Observem bem. Governante da Judeia, Pôncio Pilatos. Herodes administrava Galileia. Filipe era o que coordenava uma Cesareia, né? Anás e Caifás são os sumos sacerdotes. Observe, tudo isso é uma manifestação de poder mundano, poder do mundo, postos existentes, né? Até os sacerdotes do templo, porque se fala dos sumos sacerdotes, dos grandes sacerdotes, daqueles que seriam capazes de levar a oferta ao santo dos santos. Não fala do Zé Povinho, não fala, só fala do mundo. Mas aí ele vai falar da pessoa especial, da voz que clama: preparai os caminhos do Senhor. E quem é essa voz que clama? Né? É João, filho de Zacarias, que está no deserto. Olha só, pessoal. Zacarias, não, Bernardo, mas Zacarias é um sacerdote, sim, mas é um sacerdote. É um dos sacerdotes, não é um sumo sacerdote. João Batista é uma pessoa como outra qualquer. Ele está no deserto, não está no palácio, nas grandes cidades, no meio das multidões, né? A descrição de Mateus diz que ele vivia de mel e gafanhoto e vestia roupas de pele de animais, ou seja, era um homem sem nenhuma expressão, sem nenhum, vamos dizer, status social, mas ele é o único profeta do Novo Testamento. E é ele que é a voz que grita no deserto: aplainai os caminhos, rebaixai as montanhas, tornai porque ele tem uma proposta. E a proposta para isso é o quê? A proposta para isso é uma proposta interessante, porque ele fala assim: se convertam, recebam o perdão dos pecados. É muito interessante porque ele não fala numa atitude de, vamos dizer assim, façam isso, façam aquilo, ou uma atitude de regras, como os fariseus e os saduceus da época faziam. Ele fala: convertam-se. Ele não estabelece o que é a conversão, mas ele oferece através do batismo, né? João Batista é aquele que batiza, é aquele, inclusive, que batiza o autor do batismo, porque ele batiza Jesus, né? E ao batizar Jesus, Jesus nos mostra como é importante o batismo de conversão, o batismo que seu primo lhe deu. Mas
também nos dá um sacramento, o sacramento do batismo. Entendem a questão? Ele transforma uma atividade num sacramento. Ele vai fazer isso 7 vezes ao todo. Em 7 momentos na história da igreja, uma atividade trivial se transforma num sacramento. Tá? Depois nós vamos algum dia ver isso, mas o que é importante é a gente entender que o que é oferecido aqui é uma oferta de amor. É a oferta de amor de um pai por seus filhos, através de um dos filhos. Para quê? Para que nós possamos nos encontrar com Deus, Deus Pai, que se fez homem, habitou entre nós e vive hoje entre nós. Deus Pai que se habitou entre nós em Jesus, que é Deus, e que escolheu viver entre nós como um de nós, não como um rei, não como um general, como um administrador, mas como uma pessoa como outra qualquer. E no dado momento, Deus se encarna para nos salvar. Esse é o Natal. Por isso, caminhemos para o Natal como um bom tempo do Advento, caminhando no amor. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje. Pelo que eu posso ver, a gente conseguiu manter o tempo, né? Graças a Deus, né? Então agora tem aqui mais uns minutinhos para vocês, que se alguém quiser falar alguma coisa, escrever algo, estamos à disposição, tá? Eu daqui a pouco estou indo para a igreja, só um pouquinho ainda, mas daqui a pouco estou indo para a igreja, que hoje a gente vai ficar sabendo qual é o tema do encontro de jovens que a gente vai fazer ano que vem, no iníciozinho do ano, tá? Se você conhece algum jovem com 18 anos ou mais, que ainda não fez encontro e queira fazer o encontro de Jesus com Cristo, venha nos procurar, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus menino, anunciado por João Batista, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa, principalmente aqui no Rio, estamos com epidemia de Covid e de gripe. Precisou sair, vai fazer qualquer coisa, usa máscara o tempo todo. Máscara o mínimo possível, tá? Teve oportunidade, pintou a chance, toma a vacina, primeira dose, sempre é tempo. Segunda dose, reforço, dose da gripe, o que for, pessoal, toma. Na dúvida, toma a vacina, tá? Vacina é bem. Vacina é bom. Vacina salva vidas. Hoje sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Amanhã é segunda-feira, 19h30, nós estamos juntos. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.